Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade à nossa jornada pelos arcanos menores do naipe de Ouros, o 5 de Ouros. E esse daqui é um dos arcanos mais curiosos na hora de se interpretar, porque muitas pessoas não param para analisar a carta, então elas têm uma visão mais rasa. É curioso porque, sim, geralmente as pessoas entendem o significado da carta, mas elas não entendem a profundidade real que essa carta tem simbolicamente. E é isso que eu vou tentar ensinar aqui a vocês hoje. Principalmente porque é muito estranho ver uma carta do naipe de ouros representar pobreza, representar dificuldade, já que o naipe de ouros deveria representar fartura, não é mesmo? Então, vamos nos aprofundar para entender por que disso hoje. Primeiro de tudo, vamos para o número 5. Aqui tem um vídeo só explicando sobre a numerologia de cada um dos números, que ajuda e facilita muito a entender o tarô, mas é importante aqui explicar por que o 5 representaria algo negativo. Se vocês viram lá o vídeo do Hierofante, que é o arcano número 5, eu falo um pouco sobre o simbolismo do 5 para a numerologia pitagórica e também para a visão da geometria sagrada. O 5 ele representaria o próprio pentáculos, ele representaria o pentagrama, ele representaria o corpo humano, o homem vitruviano. E o pentagrama é um símbolo que pode ser invertido, colocando para baixo ele representa tipo o pior que o ser humano pode ser e ter, e para cima ele representa desenvolvimento, evolução e representa amparo. E por que aqui, em específico no 5 de ouros, ele estaria sendo representado na parte negativa? Para a gente entender isso, a gente tem que primeiro entender o arcano anterior, que é o arcano do 4 de ouros. Vamos relembrar aqui a historinha. O As de ouros ele fala sobre o início de uma jornada. O 2 de ouros fala sobre a escolha difícil que é ou continuar fazendo mais do mesmo, ou tomar uma atitude diferente e assim construir uma nova história. Já o 3 de ouros mostra o processo de lapidação. Quando você começa a saber a escolher o que é melhor para o teu futuro em vez do prazer do presente, pessoas que estão ao seu redor que já trilharam esse caminho começam a admirar a sua dedicação. Sei lá, um professor que olha que você todos os dias faz inúmeras questões em vez de ir para farra que nem seus outros colegas. Sei lá, o chefe que nota que você se esforça mais no trabalho e rende mais e ele admira por isso. Então, o 3 de ouros mostra isso, aquele jovem pedindo conselhos aos mestres e os mestres, por verem que ele faz por merecer, auxiliando ele. Já o 4 de ouros, como eu falei no vídeo anterior, ele representa aquele processo de meio que uma avareza. É um cara que já se consolidou, que já conquistou algumas coisas, e ele fica com tanto medo de perder o que ele já conquistou, que ele acaba ficando travado naquela situação, e aí sim ele perde tudo exatamente pelo orgulho. Então, no 4 de ouros, nós encerramos o processo de, diríamos assim, do orgulho, de se sentir, olha como eu sou rico, olha como eu tenho um batidão de ouro, olha como eu tenho esse Rolex. Seria aquele rico que gosta de mostrar e tentar se aparecer no mundo como se ele fosse mais importante por ter dinheiro. Já o 5 de ouros, ele fala sobre a continuidade desse processo de amadurecimento. Enquanto o 4 de ouros ele tem medo de crescer, e ele tem tanto medo de crescer que ele acaba perdendo tudo, o 5 de ouros ele representaria aquele momento de dúvida, aquele momento de incerteza, aquele momento que você está se jogando no desconhecido para tentar ganhar mais, e você está com medo se aquilo realmente vai dar resultado ou não. Então, o 5 de ouros, na minha visão, é como se fosse aquele momento onde, sei lá, você já tem uma certa experiência e agora você resolve pegar seu dinheiro e fazer um investimento arriscado que você sabe que com seu esforço vai dar um resultado, mas que ao mesmo tempo é tipo apostar contra o tempo e contra o destino. Eu não estou dizendo aqui um investimento de maluco, de pegar tudo e botar em ação na bolsa porque alguém te enganou. Eu não estou dizendo aqui num investimento arriscado que não tem chances nenhuma de dar resultado. Seria tipo um investimento, sei lá, de você abrir uma nova filial da sua padaria que já está dando resultado. Você não tem como ter plena certeza de que essa outra padaria vai dar tanto resultado quanto essa.
mas você sabe lidar com panificação, você sabe que você entende de pão, você sabe que você já tem uma noção de receitas boas que vendem, mas ainda assim, por aquele medo, por aquela insegurança, quando você vai abrir essa segunda loja, você fica pensando, poxa, será que vai dar certo? Será que eu não tô jogando meu dinheiro fora? Será que não, sabe, será que eu não vou perder tudo? Então, 5 de ouros, eu vejo como aquele momento onde você tá se arriscando, mas se arriscando com uma certa segurança e tem muita chance de dar certo, mas você tá morrendo de medo. Óbvio que a maioria dos tarólogos interpreta essa carta aqui da forma que eu vou falar daqui em diante, que é como uma carta que representa miséria, medo, que representa sofrimento, que representa um momento de dificuldade financeira e também representa isso. Mas o que eu quero dizer aqui na essência do crescimento de cada uma das cartinhas do tarô, do 1, 2, 3, é que o 5 de ouros, ele representa aqui uma miséria, uma pobreza que às vezes não é só uma miséria, uma pobreza financeira. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e vivem numa mentalidade de miserabilidade. E vivem numa mentalidade de escassez e de pobreza. Então, aqui essa carta ela está tratando tanto da pobreza literal quanto da pobreza filosófica. Recentemente eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que era assim: certo dia eu encontrei uma pessoa que era tão pobre, mas tão pobre, que ela só tinha muito dinheiro. Vou repetir. Certo dia eu encontrei uma pessoa que era tão pobre, que a única coisa que ela tinha era muito dinheiro. Então, essa frase ela nos faz uma reflexão de que às vezes a riqueza, às vezes a prosperidade, às vezes a abundância não é só no sentido financeiro. E uma pessoa rica, ela pode ter uma mentalidade de escassez no momento de sofrimento, no momento de dúvida, no momento de incerteza e de insegurança, que pode fazer ela se sentir com tanto medo quanto uma pessoa que, sei lá, está em situação de rua. Porque eu já conheci, já conversei com pessoas que estavam em situação de rua que tinham uma conversa extremamente resignada, uma conversa extremamente tranquila, uma conversa de muita fé, e que eles diziam que eles confiavam na previdência divina, na providência divina, e que Deus botaria outras pessoas boas no caminho deles para ajudar. E eu já conheci pessoas que tinham muito dinheiro e que, por terem levado um golpe, por terem perdido uma grana numa coisa mais arriscada, estavam numa vibração de tanto medo e de tanto horror que parecia que ela, tipo, desacreditava totalmente dela. Eu já conheci, já conversei com empresários que já tinham anos de desenvolvimento, anos trabalhando com dinheiro e que num dia, numa porrada que eles tomaram, eles começaram a entrar numa síndrome de impostor a ponto de duvidar de toda a história financeira deles, se questionando se eles iriam conseguir fazer de volta aquele dinheiro que eles tinham conseguido. Se eles não eram, sei lá, impostores, se eles não eram, sei lá, enganadores que tiveram sorte aquele tempo inteiro. Então essa miséria aqui dos 5 de ouros não é só no sentido de pobreza, não é só no sentido de que não vai dar certo financeiramente para você naquela situação. É pobreza aqui também de espírito. Então, a maioria dos tarólogos interpreta dessa forma que eu falei aqui. Ah, saiu 5 de ouros, é porque você vai perder dinheiro nessa no seu investimento. É porque não vai ter muito dinheiro nesses próximos meses, ou sei lá o quê. Mas aqui essa carta ela tem um significado muito mais simbólico, que eu vou mostrar ponto a ponto aqui para vocês do porquê eu cheguei a essa conclusão. Mas, resumindo muito, o 5 de ouros ele representa isso, ele representa esse momento onde você se sente miserável, onde você se sente relegado, onde você se sente esquecido por Deus. Lembra, eu fiz aqui uma comparação do 5 de ouros com o 5, com o arcano 5, que é o arcano de Hierofante. Enquanto o arcano de Hierofante é o auge da fé, é aquela pessoa que diz eu vou conseguir, ela tem fé e ela vai lá e manifesta. Tanto que eu gosto de associar o arcano de Hierofante ao Salmo 27, que diz assim: Senhor, eu sou. É, troquei. Senhor, tu és a minha força, tu és a minha salvação. A quem temerei? Do que me recearei? Quando os malvados, os meus inimigos, vierem contra mim, tropeçarão e cairão. E aí o Salmo vai continuando falando com a fé absurda do tipo, ó, se Deus está comigo, Senhor, tu és a minha força, tu és a minha salvação,
que temerei? Enquanto o 5, no sentido do hierofante, é tipo, eu tô com toda a minha fé e eu posso conseguir tudo, que seria o pentagrama para cima, o 5 de ouros é o pentagrama para baixo, é tipo, Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, como é que eu tô aqui passando frio, passando fome, como é que eu tô aqui nesse meio dessa neve, no frio inverno da Europa, e ninguém se importa comigo, e todo mundo esqueceu de mim. Eu recentemente vim perceber isso na carta. Vocês já perceberam que no tarô de Waite, o carinha que tá na esquerda, que tá até com a muleta, oh meu Deus, que coitadinho, ah, como eu tô sofrendo. Vocês perceberam que ele tá carregando um sino, como aquele sino que botava em vaca no pescoço? Um sino do tipo, olhem pra mim, olhem como eu estou sofrendo, meu Deus, eu sou o coitadinho. É claro que eu tô falando aqui filosoficamente da carta, não tô dizendo que uma pessoa que tá passando por necessidade, ela tá assim, não. Mas filosoficamente na carta, tá parecendo do tipo, olhem pra mim, como eu sou um coitadinho que preciso de ajuda. Às vezes uma pessoa rica com muito dinheiro age dessa forma. Às vezes você, quando termina um relacionamento, age dessa forma. Oh meu Deus, por que mais uma vez eu tô sofrendo? Oh meu Deus, por que mais uma vez eu estou com tanta dor no meu coração? Deus, eu sou uma pessoa tão boazinha. Oh, como é que você esqueceu de mim? Então observe como ele tá até carregando um sino no pescoço do tipo, olhem pra mim, me dê uma ajuda, eu preciso. Oh, Deus, como é que você se esquece de mim? Oh, meu Deus. E eles estão ali passando frio, estão sofrendo, enquanto a neve cai neles. Oh, quanto frio! Oh, como é que tem tantas pessoas que têm uma família, que têm uma casa quentinha e eu estou aqui nesse frio todo. Então, de novo, essa carta ela tá falando filosoficamente de como às vezes a gente tem uma vida abençoada, a gente tem uma vida cheia de coisas, mas naquela pequena coisinha que a gente não tem, a gente se faz o coitadinho da coitadolândia. Oh, meu Deus, por que, pai, nisso nunca dá certo? Então, o 5 de ouros pode também representar uma pessoa absurdamente rica, abundante, que tem tudo, mas naquela pequena coisazinha que ela não tem, ela faz a coitadolândia. Oh, porque Deus é assim comigo. Eu nunca consigo ter sucesso nessa parte da minha vida, enquanto todas as outras partes estão boas, entendeu? Então, o 5 aí, ele representa esse conflito interno, esse conflito mental. Se vocês analisarem, todos os 5 do tarô representam isso. O 5 de paus é conflito com aquelas 5 crianças brigando, uma batendo na outra. O 5 de copas é um chororô também, é um sofrimento, uma lamúria do tipo, ó. O 5 de copas mostra lá duas copas em pés atrás das costas dele, tipo, ó, tem coisas boas também na sua vida acontecendo, mas ele tá lá chorando, sofrendo por causa das 3 copas caídas. O 5 de ouros, esse daqui, o 5 de paus eu já falei, o 5 de copas eu já falei, e o 5 de espadas, aquele cara também lá, usando o conhecimento dele contra ele. Então aqui a gente já fechou o 5. O ouros eu já expliquei para vocês no vídeo do elemento terra completamente, e aqui que tá o grande segredo que eu quero mostrar para vocês nessa carta. Se vocês observarem, eu, pelo menos, sempre interpretei que essa parte aí, esse muro aí atrás deles, é uma igreja. Por que eu vejo como uma igreja? Porque esse tipo de vitral que tem aí, geralmente era só de casas muito ricas e geralmente de igrejas, porque esse tipo de vitral ele é muito comum no estilo gótico, no estilo de construção gótica, porque no estilo de construção de igrejas góticas era muito comum eles terem essa referência de que, ao deixar luzes entrarem de fora da igreja através desses vitrais, as cores que iriam irradiar dentro dessa igreja seriam como as luzes do próprio céu, que seria como um chamado do céu da beleza divina. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de entrar numa igreja neogótica, já que aqui no Brasil geralmente tem igrejas neogóticas, quando se tem, já que o gótico aconteceu bem lá atrás na Europa. Aqui a gente tem, por exemplo, em Salvador e em algumas regiões mais antigas do Brasil, tem algumas igrejas neogóticas, que são um novo gótico, tentando imitar.
Não sei se vocês já entraram, mas quando você entra numa igreja gótica ou neogótica e os vitrais estão iluminados, você se sente realmente no céu. Você sente umas luzes assim diferentes, é como se você tivesse sido abraçado por Deus. E é muito curioso que exatamente atrás deles, que estão aí sofrendo tanto, passando tanta fome, passando tanta necessidade, tem exatamente uma igreja, tem exatamente um local de fé, tem exatamente uma janela dessa tal igreja. E por que eu sempre via isso daí como uma igreja? Porque para mim essa carta ela representa exatamente a falta de fé que esses dois aí passaram a ter neles mesmos. A falta de fé de que a vida deles pode se resolver. Tanto que eu já vi uma vez um tarô, que é um tarô que mostraria, tipo, como se fosse o depois, a resolução dessa carta, que mostrava as portas dessa tal igreja se abrindo e esses dois sofredores entrando nessa igreja, recebendo comida e agasalhos e sendo protegidos do tipo, olha, a solução, o momento onde tudo isso vai acabar tá ali na sua frente. Só aguenta mais um pouquinho que isso tudo vai acabar. E por que para mim esse vitral é tão importante? Porque é mais importante ainda mostrar que é no vitral que tá o símbolo dos ouros. Porque no vitral tá mostrando um cenário todo feliz, um cenário todo alegre, todo animado, certo? Colorido e bonito. E é um vitral de uma igreja. Caso vocês não conheçam e não entendam de hebraico, no hebraico tem uma letra chamada Ré, que é a letra que corresponde ao arcano 4, que é o arcano do imperador. E Ré, em hebraico, significa janela. Então, janela em hebraico representa um local de onde a luz consegue entrar. E a janela no hebraico, essa ideia de janela, o que é uma janela na sua casa, por exemplo? É o local por onde entra a luz. É o local por onde vem o brilho da intensidade de um dia. E janela, nesse sentido de o local de onde entra a luz, faz uma referência à ideia da caverna de Platão. Porque lá dentro da caverna de Platão eles viam vislumbres do que tudo de bom que poderia existir fora, mas ainda assim eles continuavam presos dentro daquela caverna. Então, para mim, esses dois aí, eles estão presos dentro da caverna mental deles de culpa, da caverna deles mental de que vai dar tudo errado, de sofrimento, de angústia, na caverna mental deles de sofrimento. E caso vocês nunca tenham entendido de verdade o mito da caverna de Platão, a sua cabeça é a caverna. E os seus olhos é por onde entram as luzes que fazem as sombras dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro, que fazem com que você olhe a vida de uma forma meio distorcida e cheia de ilusões. Então, ter uma janela aí, uma janela para uma igreja que provavelmente está protegida, que tem calor, que tem comida, que tem pessoas fazendo comunhão e se ajudando e tudo mais, seria tipo a resposta para esses dois aí, do tipo, olha, o momento tá difícil, vocês estão sofrendo, eu sei, é horrível, mas não percam a fé de vocês. Porque às vezes a resposta que você está buscando está diante dos seus olhos. Certa vez eu estava conversando com um mentor que estava incorporado e ele falou assim que nossos guias eles estão sempre ao nosso redor, esperando qualquer mínima oportunidade para nos dar um conselho, para nos auxiliar. Segundo ele, a maior dificuldade é a forma com que a gente pensa. Ele falou assim: às vezes vocês estão pensando tanta coisa, vocês estão com tanto medo, vocês estão vibrando tanta ansiedade, tanta insegurança, que a gente nem consegue achar espaço no meio de tanto pensamento de dúvida e de insegurança para dar a vocês a resposta. Às vezes a gente queria poder, ó, tirar todos esses pensamentos só 5 segundos e falar, ó, faz isso. E você veria que todos os seus problemas sumiriam. Mas como vocês se entregam ao medo, se entregam à falta de fé e começam a se fazer de vítimas, fica difícil de ajudar. E aí nesse dia ele deu um sermão da importância de todo mundo que estava ali meditar, fazer orações e ter momentos para silenciar a cabeça. Porque é quando a sua cabeça está em silêncio que eles encontram espaço para falar, porque você abre uma janela para que eles possam entrar com seus conselhos. Então, esse vitral aí, pra mim, é tipo mostrando, olha, ele tá ali no sofrimento, ele tá mancando, ele tá passando frio, ele tá ali desolado, com fome, doente,
mas se ele abrir uma janelinha na mente dele, a gente puxa ele e tira ele do sofrimento. A gente tira ele dessa situação. Então, esse arcano também ele me lembra muito as ideias da filosofia estoica. Lá, para quem não sabe, tem na filosofia estoica um filósofo chamado Epiteto. E Epiteto era muito rico, ele tinha muito poder e ele tinha muita grana. E um dia ele resolveu fazer uma mudança. E ele botou dentro de um barco todas as riquezas que ele tinha, porque ele ia se mudar para outra cidade. Só que no período que ele estava entre essas cidades, ocorreu uma tempestade que acabou com esse navio que estava com todas as riquezas dele. E ele era muito poderoso. E acabou que ele acabou se tornando escravo nessa nova cidade que ele chegou. E ele teve de viver de escravidão por muito tempo até que ele pôde, usando o conhecimento dele, se reerguer. Então, pensa aí como foi para um homem que tinha tudo, que bebia do bom e do melhor, que tinha uma das melhores vidas de todas, perceber que com uma breve tempestade ele podia ter, ele podia não, ele perdeu tudo e ele ia ter de lidar com esse sofrimento. Então, aprendam sobre estoicismo, aprendam sobre Marco Aurélio, Epiteto e todos os outros grandes filósofos do estoicismo, para vocês perceberem sobre como em muitos momentos a gente acaba sofrendo exatamente porque a gente quer uma urgência, porque a gente quer resolver logo. É exatamente esse desejo que a gente tem tão grande de que a coisa aconteça da forma que a gente quer, da forma com que o nosso capricho deseja, que é o que faz a gente mais sofrer, que é o que faz a gente mais sofrer. E só para encerrar e continuar aqui a explicação, o 5 ele também representa a esfera de Geburah na árvore da vida. E Geburah é a esfera que representa guerra. Então, o 5 de ouros ele também representa a guerra interna na nossa mente em relação à nossa fé e à nossa confiança em Deus. E também a nossa dúvida se realmente isso tudo existe, se realmente tem um plano divino, se realmente Deus está por nós ou não. Então o 5 ele também tem essa associação com Gevurah, que seria a representação do planeta Marte, fazendo uma analogia para entenderem mais fácil. E o planeta Marte ele fala exatamente sobre os conflitos, sobre as batalhas, tanto que quando eu faço a leitura de um mapa astral, geralmente eu interpreto o Marte como a vida profissional da pessoa, e analisando o Marte eu já sei se ela vai ter uma vida boa financeira, dependendo da casa que tiver, se ela vai ter saber lidar direito com as dificuldades da vida e de como ela vai lutar para conquistar o espaço dela no mundo. Então, o 5 ele representa essa ruptura, ele representa essa mudança, ele representa a dor de você ter que lidar com o fato de que coisas estão sendo tiradas de você, ou que você pode acabar perdendo essas coisas e que você vai ter que lidar com isso. Porque Geburah tem essa energia marciana, essa energia de porrada, essa energia de teste, sabe? É aquele momento que você bota pra apanhar pra ver se aguenta mesmo o tranco. É aquele momento que você testa se realmente aquilo ali que você fez é resistente. Então é um teste de fé, sabe? É o momento onde o herói vai lá pra batalha finalmente contra o vilão e ele vai apanhar, ele vai tomar porrada, mas ele vai se reerguer, ele vai conseguir e ele vai mostrar que ele realmente é o escolhido e que ele realmente é poderoso sim. Então tem todo esse processo aí desse teste de fé. Afinal, o 5 representa o arcano de Hierofante. Então é um teste de fé. Eles estão sendo testados aí em relação a se eles vão conseguir se reerguer nesse momento de sofrimento. Então, assim, esse arcano ele representa muito a ideia de ou vai ou racha. Você vai ter que continuar a fazer, você vai ter que continuar a insistir e você não vai poder aceitar cair na lamúria. Então, o 5 de ouros, para mim, é aquela carta que representa aquele momento que, sei lá, você estudou um ano inteiro para passar num concurso e na hora de olhar o resultado, você não passou no concurso por causa de uma questão. E que você fica frustrado, você fica revoltado, você fica, meu Deus, por que eu nunca passo? Porque eu estudo tanto e nunca dá certo? E você se revolta e se revolta. E é exatamente naquele momento que você tem que ter a resignação de respirar fundo, se acalmar e voltar a estudar. Voltar a fazer questão, voltar a estudar sem parar, voltar a fazer tudo, porque você vai ter a resignação de entender, tá bom, eu perdi, tudo bem, eu não passei, tudo bem, mas então agora eu vou voltar a estudar com mais raça ainda, porque dessa vez
vão pagar caro por me conhecer, vão ver e vão descobrir que eu posso sim. Então, o 5 de ouro seria aquela disciplina de você continuar fazendo mesmo sem ver resultado, de você continuar insistindo mesmo sem ter certeza do que vai acontecer, porque você sabe que não importa o que aconteça, você vai ter que continuar se esforçando. É tipo aquele momento que você, sei lá, tava fazendo a dieta certinho, e aí vem um final de semana e você chutou o balde. E na segunda você toma vergonha na cara, assume pra você mesmo quando você é um merda, e você volta pra dieta e pensa, pô, agora dessa vez eu não paro nem pra pegar impulso, eu vou pra frente até o fim. Então o 5 de ouros não é tipo, ai meu Deus, vou ter dificuldades financeiras, o dinheiro não vai vir, ai que triste, vou me entregar a isso e desistir. É do tipo, não, ó, tudo bem, tá dizendo aqui que vai ser dificuldade, que vai ser um período ruim, que vai vir frio, que eu vou perder minha colheita, mas ó, eu vou continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido e eu vou tirar o melhor que puder aqui. O show não pode parar. Então, o 5 de ouros, para mim, ele representa muito aquilo que a gente chama na lei da atração de efeito Zenão. Vocês sabem o que é efeito Zenão? Tem até uma palestra aqui mais aprofundada, quer dizer, no meu outro canal sobre espiritismo, sobre isso. O efeito Zenão é associado àquele filósofo Zenão de Sítio, que explica o seguinte conceito: que quanto mais você quer uma coisa, mais poder essa coisa tem sobre você. E é tecnicamente quando você deixa de se importar e quando você deixa de querer tanto isso, que essa coisa naturalmente acontece para você. É aquela história que sempre explicam, você fica lá olhando o tempo inteiro o leite ferver. É quando você desvia o olhar rapidinho que o leite ferve. É o efeito da dupla sonda, que fala, dupla fenda, que tanto falam. É aquilo de você, sei lá, quer o amor da sua vida. Você fica pensando o tempo inteiro o quanto você quer amar. Quando você joga tudo pro alto e diz, ah, tanto faz, não quero mais nem saber disso, desisto. Não, nem vou me esquentar mais com isso, já aceitei. É quando o amor da sua vida aparece. Ou então, sei lá, você tá lá louco, querendo emprego, querendo emprego, querendo emprego. Quando você aceita, ah, foda-se, não dá mais, acabou, tudo bem. Vou ficar sem emprego mesmo, vou viver na rua, foda-se. Aí do nada aparece o emprego dos sonhos pra você. Essa carta ela me dá muito a ideia de um efeito Zenão, porque pra mim esses dois aí eles estão, ai meu Deus, que vida horrível, sofrida, como eu sou um coitadinho, Deus não se importa comigo, e ele fica numa lamúria do tipo, venham me dar atenção, é tipo a criança, aquele bebê que começa a chorar de dengue, de birra para que alguém carregue ele, para que alguém dê atenção a ele e pegue ele, mas que quando ninguém dá afago, que ninguém dá consolo, ele para de andar, de chorar sozinho e se levanta se ele caiu. Então esse arcano ele fala muito sobre isso, sobre esse momento onde a gente tem que continuar, não importa o que aconteça. É aquele momento que você fez o investimento e você tem que continuar lutando e acreditar que o investimento vai valer a pena. E para encerrar, como eu sou muito fã de Batman, vou citar aqui para vocês uma historinha. Ah, lembrando, a carta mostra aí um momento de neve, que também representa aquele período do solstício de inverno, aquele momento de sofrimento, aquele momento tipo do Natal, sabe? Onde tá todo mundo sofrendo. Sempre tem aquele filme de Natal, a pessoa sofrendo, aí vem alguém e vai dar ajuda pelo espírito natalino. Então, de novo, para mim essa carta ela dá a ideia de que daqui a pouco vai ser tudo resolvido. Mas para encerrar, como eu falei, vou contar aqui para vocês uma história de um momento do filme do Batman que para mim representa exatamente essa ideia aqui. No filme do Batman, no terceiro filme, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem um momento lá para o final do filme onde ele tem que dar um salto para ele poder sair de uma caverna. E o salto ele é muito distante, é muito longo. Tipo, é um salto que se ele der errado, se ele não tiver impulso suficiente na perna, ele vai cair no meio de um precipício e ele vai se quebrar todo. E aí, ele tenta várias vezes fazer esse salto. E nessa parte onde tinha para saltar de um precipício para o outro, tinha uma corda. E aí todo mundo amarrava essa corda na cintura, como se fosse tipo uma segurança do tipo, ó, se eu não tiver força suficiente, eu caio e a corda me segura aqui, é bang jump e tanto faz. E ele vai uma, duas, três vezes, e todas as vezes ele cai, ele cai, ele cai. E ele continua a fazer exercícios, ele continua a treinar, ele vai lá, pula de novo com a corda amarrada na barriga, ele vai lá e cai. E aí, quando ele já tá, tipo, desistindo, se entregando, quando ele já acha, ó,
não tem mais mesmo como eu sair daqui não, vou viver aqui, desisto de pular esse precipício e tudo mais. Aí um mestre que tá lá nessa caverna olha pra ele e fala: você tem que fazer como o menino que conseguiu sair daqui fez. Aí ele, como assim? Aí o mestre vai e fala: o menino ele não tinha mais medo de morrer, ele não tinha mais medo de se vai dar errado ou não, ele não tinha já pretensão alguma de ter o resultado. Por isso que quando ele deu o pulo, ele fez da forma que ninguém teve coragem de fazer. Aí o Batman, o Bruce vai e pergunta: como? Aí o mestre vai e fala: ele pulou o precipício, ele pulou do penhasco sem a corda amarrada. E aí é quando o Batman vai lá, sobe, vai pra cima do local e ele vai lá e consegue dar o pulo, consegue dar o salto, porque ele nem se amarrou, então ele foi de corpo e alma. É tipo aquele momento que o trapezista pula de um trapézio pro outro e ele se solta no ar. E aí você tem aquele friozinho na barriga do tipo, e se ele cair? E ele vai lá e pega o outro trapézio. Então o 5 de ouros pra mim é isso, é aquele momento onde você tem que parar e falar, ó, como diz a expressão muito famosa, se você tá no inferno, abraça o capeta. Tá bom, tô lascado mesmo, tô acabado mesmo, mas peraí, eu vou me reerguer, eu vou me refazer. Então, o 5 de ouros é um arcano que mostra esse trajeto do tipo de que para você crescer na vida financeiramente, você tem que dar alguns saltos de fé. Você tem que dar alguns saltos ao desconhecido, mas é lá onde o seu triunfo vai ser realizado, porque quando você faz vanguarda e você consegue ir aonde ninguém mais teve coragem, que é quando você constrói a sua vida dos sonhos. Lembre-se, faça vanguarda. Vá onde ninguém mais teve coragem de ir, porque é lá onde está o grande segredo. É lá onde você vai encontrar o sucesso como a única possibilidade.